Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, os seus estudos, que Deus te ilumine hoje e sempre. Bom, hoje, dia 21/2, quarta-feira, vamos para a nossa terceira aula, nosso terceiro aulão, né, de revisão. Lembrando que na segunda-feira tivemos a lei orgânica, ontem, terça-feira, tivemos o regimento interno e hoje, quarta-feira, teremos da Constituição Federal. Passaremos por toda a parte da Constituição que foi pedida no seu edital. Gente, eu agradeço muito a Deus pelas visualizações, as pessoas assistindo, comentando. Nossa, eu dedico cada like, cada comentário a Deus, porque vocês não fazem ideia da minha alegria, minha felicidade. Pessoal, então, vamos lá. Ó, e antes de continuar, quero compartilhar com vocês uma bênção. Graças a Deus, dedico a Deus também. Ontem eu recebi o convite, pessoal, do canal Vencendo Concursos, porque eles irão fazer um aulão de revisão no sábado, dia 24, de 9 às 16 horas. E eles me convidaram para estar também neste aulão. Eu vou estar do período de meio-dia a 1 da tarde. Então, por favor, pessoal, colhem lá e coloquem lá nos comentários, tá bom? A sua, né, o seu comentário acerca do Zezinho, do Mev, para eu poder me lembrar de você. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Ó, vamos começar o artigo 5º da Constituição? Para você que está chegando agora, pessoal, tudo é gratuito, esses aulões, tudo gratuito. A única coisa que eu faço é vender esses materiais que eu uso aqui com vocês pelo valor único de R$ 10. Então, se você quiser, basta colocar aqui nos comentários. Quem adquiriu teve acesso a esses mapas mentais que vocês também aí na aula têm acesso através aqui do YouTube, tá? Que essa aula que eu estou dando para vocês, vocês podem acompanhar aí na tela do aparelho de vocês. Bom, para que o nosso conteúdo, como ele é um conteúdo de revisão, então nós vamos analisar o artigo 5º da Constituição em mapas mentais. É isso mesmo. Então vamos lá. O artigo 5º da Constituição, pessoal, é um dos artigos mais conhecidos, eu creio que de toda a Constituição é o mais conhecido, é o mais falado, porque ele trata dos direitos e dos deveres individuais e coletivos. Então, o artigo 5º vai tratar desse assunto. Vamos começar então? Como eu não coloquei tudo aqui, eu vou tratar só do artigo do inciso 1º aqui na lei. Ele diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Então, homens e mulheres são iguais nos termos da Constituição, ok? Inciso 2. O inciso 2, ele é bem conhecido, ele é bem falado e também ele é bem usado como pegadinha em prova, porque ele diz o seguinte, ó: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, por exemplo, você não é obrigado a fazer algo se aquele algo não está disposto em lei. Então, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Um exemplo bem bobinho, que quem já me acompanha sabe que eu uso esse exemplo. Vamos imaginar que você goste muito de usar a camisa amarela às segundas-feiras. Você é livre para usar a sua camisa amarela. Por quê? Porque não tem lei nenhuma que te proíba de usar a camisa amarela às segundas-feiras. Entende? Agora, quando nós falamos lá na administração pública, lá no âmbito da administração pública, que inclusive é a nossa revisão de amanhã, tá? Vamos falar ali dos princípios da administração, todo esse ponto. O que acontece? Esse cenário já muda. Porque para nós, particulares, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não for em virtude de lei. Lá não. Lá, o administrador, para a administração pública, o administrador, ele só pode fazer aquilo que a lei estabelece. Essa é a regra, né? Você tem ali, sempre você tem uma pauta ali como regra. Claro, você tem ali um ponto ou outro, mas a regra central é só vai fazer. Ele não tem ali, né, em via de regra, ele não tem essa livre escolha. Ele não pode, né? Por isso que eu falo em via de regra, porque ali você pode ter alguns casos a depender do caso concreto. Mas a regra é, ele sempre vai fazer o que estiver pautado na legislação.
Se o administrador ele quer fazer algo que não está na lei, que não está, ele pode fazer? Não. Agora, se eu quero usar camisa amarela e não tem na lei falando que eu não posso usar, eu posso usar? Posso, porque a lei não me proíbe. Para eles isso não funciona. Ah, mas eu quero. Aí vem o administrador, mas eu quero fazer isso e a lei não me proíbe de fazer isso. Verdade. Só que para você, administrador, você só pode fazer o que a lei falar que você pode fazer. Beleza? Bom, o inciso 3 é bem tranquilo, né? Diz que ninguém será submetido à tortura e nem tratamento desumano degradante. Então, seria aí um inciso que, se caísse na sua prova, é bem tranquilo de você gravar, né? Porque você sabe ali, ninguém vai ser submetido à tortura. Então, se tiver algo assim, o contrário, vai ser bem rápido de se captar. Agora, o inciso 4 ele é bem cobrado. Ele é bem. Gente, olha o inciso 4 e fixem nele e leiam, anotem, colhem na geladeira, colhem ela na parede, na janela, deixa colado em um post-it, sabe? Aquele bloquinho de notas. Porque ele diz o seguinte: a manifestação de pensamento, ela é livre. Então, é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, é vedado o anonimato. Então, o que que as bancas gostam de trazer? A manifestação do pensamento sendo permitida anonimato, ou é vedada a manifestação de pensamento. Então, algo assim muito fora daquilo que o inciso 4 da Constituição do artigo 5º te traz. Então, grave. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Beleza? E aí eu vou também mostrando para vocês, pessoal, nos incisos, aqueles que são mais recorrentes, aqueles que caem bastante, aqueles que caem menos, aqueles que já são mais ali, bem assim, bem padrão, tá? Que pode ser cobrado, né? A forma que costuma ser cobrado, né? Inciso 5. É assegurado o direito de resposta. E esse direito de resposta, pessoal, ele é proporcional. Então, tem uma proporcionalidade, ele é proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, o que que muitas das vezes eles falam? Que é assegurado o direito sendo vedada a indenização. Não. Além desse direito da indenização, de ser indenizado. Bom, saindo aqui então do inciso 5, vamos para o inciso 6. Ele vai dizer o seguinte: que é inviolável, então não pode ser violado, é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Beleza? 7. Aí, peraí, deixa eu só pegar aqui ele todo para vocês, ó. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado, então a lei vai assegurar o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Bom, inciso 7. É assegurada nos termos da lei, então vai ser tudo nos moldes que a legislação trouxer, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, a assistência religiosa nos, né, centros ali, então você tem por exemplo, aqui, né, uma assistência religiosa num centro de internação coletiva, enfim. Então você possui a lei garantindo essa prestação de assistência religiosa nesses locais, beleza? Inciso 8 diz o seguinte, ó: ninguém, ou seja, ninguém será privado de direitos. Ninguém é privado por direito. Por motivo de crença religiosa, ou convicção filosófica, ou política. Ou seja, ninguém vai ser privado dos seus direitos por motivo de crença nenhuma. Ou crença, ou convicção filosófica, política, ninguém vai ser privado. Salvo, ou seja, aquela exceção, se a pessoa invocar, né, alguma dessas crenças para se eximir de uma obrigação legal a todos imposta
e recusar-se a cumprir uma prestação alternativa, ou seja, que seja fixada em lei. Então, nesse caso, salvo se a pessoa usar para se eximir de alguma obrigação legal, ou se ela estiver usando para se recusar de cumprir uma prestação que seja alternativa ali fixada, prevista na legislação. Vamos lá. 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independente de licença ou censura. E aqui, ó, vem uma palavra que tem que tomar muito cuidado. Porque se a sua banca pedir o artigo 5º, então ele pode pedir qualquer inciso, tá? Qualquer inciso pode ser pedido, né? Não tem como falar assim, ah, professora, quais os incisos que vão cair? Qualquer inciso pode cair, porque ele pediu o artigo 5º. Agora, quando você tem a banca mencionando quais os incisos ela quer, aí tudo bem, você já fica o quê? Mais tranquilo. Mas aqui não. Então, cuidado com palavras como independentemente, porque pode vir a sua banca aqui por maldade e colocar assim, ó, né? Livre expressão da atividade intelectual, científica, artística, de comunicação, dependendo da licença ou censura. Então, cuidado. É como eu falei, qualquer inciso pode ser cobrado. Então, por via das dúvidas, cuidado com eles, então fique bem atento. Inciso 10. O inciso 10 vai dizer que são invioláveis a intimidade da vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito a quê? A indenização pelo dano material ou moral decorrente desta violação, então da sua violação. Então, se eventualmente a intimidade, a vida privada, a honra da pessoa foi violada, ela tem o direito de indenização decorrente dessa inviolabilidade, tá? Porque essa inviolabilidade pode ter causado danos materiais ou morais, beleza? Bom, o inciso 11, pessoal, cai demais. Eu acho que é um dos incisos mais cobrados que nós temos em prova, um dos mais conhecidos, que é o artigo 5º, inciso 11. Porque ele diz o seguinte: se a casa é asilo inviolável. Então ninguém pode violar o quê? A casa é inviolável. Ninguém pode penetrar sem o consentimento do morador. Então, eu até trouxe o exemplo aqui, né? Ó, até trouxe aqui, ó. Ah, cadê? É aqui, né? Casa da Ana. A casa da Ana é um asilo inviolável. Ninguém pode entrar. Ninguém pode entrar. Sem a Ana convidar, sem a Ana permitir, ninguém pode, porque a casa é dela, a casa é asilo inviolável. Só que nós temos exceções. Vamos imaginar que o seu examinador fala o seguinte: Ana, dentro de sua casa, começa a passar mal e desmaia. Seu vizinho Zezinho, não pode faltar o Zezinho. Seu vizinho Zezinho, vendo que Dona Ana está desmaiada e observando o artigo 5º, inciso 11 da Constituição, qual atitude Zezinho poderá tomar, deverá tomar? Aí vem assim, ó, aí vem falando. O Zezinho não poderá entrar na casa de Dona Ana, visto que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Letra B. Zezinho não poderá entrar na casa de Dona Ana sem o consentimento dela, mas Dona Ana está desmaiada. Só para você entender a situação. Enfim. Letra C. E vai continuando. O que nós temos nesse caso, gente? Esse caso que eu narrei para vocês, a Dona Ana desmaiou. Entra no rol das exceções do inciso 11 do artigo 5º, porque ele diz o seguinte: realmente a casa é asilo inviolável, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, vou até anotar porque essa aqui cai demais, durante
o dia por determinação judicial. Rebeca, por que que você focou tanto nesse durante o dia? Porque as bancas gostam demais de colocar assim, ó, por ou durante o dia e durante a noite por determinação judicial, ou durante a noite por determinação judicial. Não, por determinação judicial de dia. Estamos falando de dia, beleza? Vamos lá. Inciso 12. Ainda falando de inviolabilidade, agora nós vamos falar da inviolabilidade do sigilo à correspondência das comunicações telegráficas. Então, diz o seguinte, que é inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, dos dados e comunicações telefônicas, salvo no último caso, ou seja, salvo na última exceção da exceção da exceção, por uma ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer. Para qual finalidade? Para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Inciso 13, ó, aqui embaixo. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Presta atenção. Atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Como assim, Rebeca? Zezinho deseja muito ser advogado, o sonho dele é ser advogado. Só que o Zezinho, ele chega então lá no escritório de advocacia e fala assim: olha, eu quero me contratar a vaga de advogado. Aí é pergunta, por exemplo, né? Aí é perguntado a ele, tá, mas você quer ser advogado? Sim. Tem OAB? Não. Então, não tem como. Por quê? Qual que é a regra? Para que ele venha conseguir exercer este livre exercício, ele tem que cursar o quê? A graduação em Direito e ter o quê? Posteriormente, prestar a prova da ordem e ter a carteira da OAB, para que ele venha conseguir exercer a sua profissão, que ele tanto sonha. Beleza? Por isso que fala, então, atendidas essas qualificações. Então, se a lei qualificar algo que precisa ser seguido, então a pessoa precisa se encaixar nesses moldes, tá? 14. É assegurado a todos tem acesso, né, gente, às informações e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário para o serviço profissional. 15. O inciso 15 também cai bastante, porque ele diz o seguinte, ó, é livre a locomoção no território nacional, em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. O que que as bancas gostam de colocar? É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz e tempo de guerra. O inciso 15 do artigo 5º diz que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. E qualquer pessoa, né, ali, podendo qualquer pessoa poder entrar, poder permanecer ou poder sair com seus bens. Bom, já no inciso 16, se ele não for mais cobrado, é um dos mais falados em prol. Ele diz o seguinte: fala do ato de se reunir, das reuniões. Ele cai demais, porque diz o seguinte, ó. Todo mundo, todo mundo, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público. Beleza. Até esse ponto você entendeu o quê? Que todo mundo pode se reunir, desde que essa reunião seja pacífica, sem armas, em locais abertos ao. E aí vem a pegadinha da questão. Independentemente de autorização. Presta atenção. Artigo 5º, no seu inciso 16. Todos podem se reunir, independente de autorização, que aí vem a banca. Dependendo de autorização, não. Independentemente de autorização. Desde que
não frustrem outra reunião que tenha sido anteriormente convocada para o mesmo local. Então, como assim? Tenho aqui o grupo A e o grupo B. O grupo A já ali tem uma reunião convocada ali para aquele local e o grupo B quer fazer uma reunião no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo local. O grupo B precisa de autorização? Não. Ele só precisa se atentar se ele não vai frustrar a reunião do grupo A. Nesse caso, o que que você tem, gente? Não é autorização, sendo apenas exigido prévio aviso autoridade competente. Então, pede-se autorização? Não, independe de autorização. A única coisa que se pede é um prévio aviso. Beleza? Gente, muito cuidado, porque se cair, prestem muita atenção. Qualquer coisa, ó, até printa aqui. Pera, deixa eu fechar aqui. Eu coloquei aqui, né? Amarelo, verde e vermelho. Belezinha? Bom, vamos lá. 17. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Também cai bastante. Como que eles costumam colocar? É plena liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter paramilitar. Não. Vedada de caráter paramilitar. Deixa eu descer aqui a tela para eu poder ver. Bom, vamos lá. 18. Criação das associações, pessoal, é na forma da lei, né? E na forma da lei, elas independem de autorização. Então, para se criar uma associação, independe de autorização e é vedado, ou seja, proibida a interferência estatal lá no seu funcionamento. 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter as suas atividades suspensas, seja ali, né, por uma decisão judicial, beleza? Exigir, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Então, trânsito em julgado não cabe recurso, mas acabou. Esse, no caso, para dissolver a associação. 20. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter as suas atividades suspensas por esta decisão. Peraí, gente. Peraí, eu acho que eu copiei aqui duas vezes, estou percebendo aqui agora. Ó, peraí. Aqui, ó. Eu copiei errado, tá, gente? Aqui o 20, ó. Ninguém poderá ser compelido a associar, só permanecer associado. Então, ninguém pode ser compelido a se associar em alguma associação ou de permanecer associado. Se ele quiser sair da associação, ele não tem a obrigação de continuar, permanecer associado, tá? Bom, opa, acho que eu pulei aqui demais. Tá certo. Agora, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, elas possuem uma legitimidade para representar os seus filiados judicialmente ou extrajudicialmente. E nós também temos aqui a garantia do direito de propriedade, ok? Agora tá certinho. Então vamos lá. 23. Propriedade, pessoal, ela sempre vai atender à sua função social, ok? 24. A lei estabelecerá o procedimento para tanto desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse judicial, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Aqui também você tem as bancas sempre fazendo uma pegadinha, tá? Ó, deixa eu colocar aqui porque tem um espaçozinho em branco. Ó, presta atenção. Procedimento para desapropriação. Se eu falo de uma desapropriação por necessidade, utilidade pública ou interesse social, eu tenho a justa e prévia indenização em dinheiro. Indenização prévia, ó, justa e
prévia indenização. Agora, se eu estiver falando nos casos de iminente perigo público, o que vai acontecer? A autoridade competente poderá, poderá usar de propriedade particular assegurada a esse proprietário uma indenização ulterior se houver dano, ou seja, posterior. Então, se eu estiver falando de iminente perigo público e a autoridade precisar usar a propriedade particular, a indenização será feita posteriormente se houver dano. Agora, se eu estiver falando de uma desapropriação por necessidade, utilidade ou interesse social, você tem uma prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição, nesta Constituição. Beleza? Bom, agora vamos falar da pequena propriedade rural. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débito decorrente de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Então, se eu estiver falando de uma pequena propriedade rural, desde que essa pequena propriedade rural ela seja trabalhada pela família, ela não será objeto de penhora de débitos decorrentes de dívidas. Ou seja, então a lei ela vai dispor sobre meios de financiamento para o seu desenvolvimento, ok? Bom, vamos lá. Deixa eu colocar aqui minha telinha para poder não me atrapalhar. A lei, pessoal, ela vai assegurar aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como também a proteção às criações e à propriedade de marcas aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o que? O interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Outro ponto também muito importante é garantido o direito de quê? De herança. Agora, a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada por lei brasileira. Em benefício de quem? Em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal de cujos. Aqui, pessoal, é nunca, assim, pela todas as questões que eu já vi aqui, principalmente coloquei para vocês, nunca vi sendo cobrado esse inciso, mas não custa passarmos por ele. Vamos lá. 32. O Estado ele vai promover na forma da lei a defesa de quem? Do consumidor. Beleza? Bom, vamos então para o 33. Ó, 33 diz o seguinte: que todo mundo tem direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestados no quê? No prazo da lei, sob pena de responsabilidade ressalvada aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Agora, a lei também assegura, no artigo 34, o seguinte: que são a todos assegurados, independentemente de pagamento de taxa, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, e a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações. Beleza? Vamos lá. 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito, ou ameaça ao direito. Ou seja, a lei não vai excluir nenhum caso de ser apreciado pelo Poder Judiciário quando eu estiver falando de uma lesão ou de uma ameaça àquele direito. E também a lei não vai prejudicar o direito adquirido e o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Bom,
não haverá juízo ou tribunal de exceção. Como assim? O tribunal de exceção, até coloquei para vocês, ó, é aquele que é criado após um caso. Ou seja, ele é criado e a partir daquele momento que ele é criado, ele começa, compete, inicia a julgar casos específicos. Então, no Brasil, não haverá esse juízo. Nós temos também, no inciso 38, que é reconhecida a instituição do quê, gente? Do júri. Aí já é para quem gosta de direito penal também, né? Que lhe dê a lei assegurada. Então, o que que você vai ter assegurado? Inciso não. A linha A. A plenitude de quê? De defesa, ok? O sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, aqui, matéria de competência do júri. Então, o que que você tem sendo assegurado? Plenitude de defesa, sigilo na votação, soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Bom, 39. Bem conhecido, muita gente conhece e também é bem cobrado em prova. Diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Deixa eu até colocar para vocês, ó. Deixa eu até abrir aqui uma tela. Peraí, cadê? Aqui. Vamos lá, ó. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar. Deixa eu ver. Pronto, ó. Vamos lá, ó. Não há crime sem lei anterior que define. Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos colocar uma linhazinha do tempo. Linhazinha do tempo. Espero que vocês estejam conseguindo ver, tá, pessoal? Da última vez que eu fui tentar usar esse quadro aqui, ele não tinha pego em aula. Enfim, tá aqui minha linhazinha do tempo. Não há crime sem lei anterior que o define. Então, vamos supor que o Zezinho, ele praticou, praticou ato Y, beleza? Só que vamos imaginar que esse ato Y aqui, ele não é considerado crime. Daqui para cá, não é considerado crime. Então, esse ato aqui que o Zezinho praticou, crime, porque não há crime sem lei anterior que defina. Então, não teve, você não teve uma lei anterior ao ato de Zezinho, beleza? Você não teve. Então, não há crime sem lei anterior que defina. Então, o ato X. Por que que o ato X não é crime? Porque eu não tenho uma lei que defina o ato Y que o Zezinho cometeu como crime. Agora vamos lá. Vamos mudar esse cenário aqui, ó. Porque a continuação do inciso diz o seguinte, ó, do inciso 39. Deixa eu apagar aqui, apagar tudo melhor. Ele diz o seguinte, ó, linha do tempo, fala assim, Defina, Nike já é isso aqui já é a segunda parte, tá? Que é a primeira, que é a segunda. Nem pena sem prévia cominação legal. A mesma coisa. Você não vai ter uma pena se eu não tiver uma lei que venha combinar legalmente. Beleza? Então,
Não há crime sem lei anterior que define, não há pena sem prévia cominação legal. Então, não tem como você ter a pena X se a lei não garante, não assegura, não trata daquela pena X. Beleza? Vamos voltar lá para o nosso material, então. Ó, fechou essa parte, então. Aqui o mapinha mental que nós falamos agora. E aí, vem também outro ponto muito cobrado, prova. Bem cobrado, prova. Diz o seguinte, ó. Não retroagirá salvo para beneficiar o réu, ou seja, a lei penal ela não vai voltar, ela não vai retroagir. A regra é essa, ela não vai retroagir. Só vai retroagir se for para beneficiar o réu, ok? E a lei também diz que vai punir qualquer ato ali, qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Agora, chega um ponto muito delicado. Cai muito em prova. Presta atenção. A prática do racismo constitui o quê? Constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. Agora, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como os hediondos. Por eles respondendo os mandantes, tanto os mandantes quanto os executores. E ainda você tem também que constitui crime inafiançável e imprescritível ação de grupos armados civis ou militares. Aí você vai me perguntar, Rebeca, como que eu vou gravar tudo isso? Como que tudo isso vai ficar na minha mente? Com esse mnemônico aqui. Presta atenção, ó. Falamos aqui racismo inafiançável. Tortura, tráfico, droga, terrorismo e hediondo também inafiançável. E ação de grupos armados também é inafiançável. Então, tudo aqui, ó. Tudo inafiançável. Beleza? Tudo inafiançável. Mas agora, quais são os que são insuscetíveis de graça ou anistia? Chamamos de. É muito conhecido esse mnemônico. Você encontra muito esse mnemônico por aí. 3TH. Por que 3TH, Rebeca? Porque eu tenho T, T, T. Então são 3T. Beleza? Insuscetível de graça ou anistia. TTT. Tortura, tráfico, terrorismo. 3TH. Por que que eu tenho um H? De hediondo. Então, quais são aqueles suscetíveis de graça ou anistia? TTTH. Tortura, tráfico, terrorismo, hediondo. Agora, quais são os imprescritíveis? O mnemônico é ração. Por quê? Ra de racismo e ação de grupos armados. Ok? Você encontra muito esse mnemônico por aí, gente. Ele é bem conhecido, tá? Bom, agora, continuando aqui, nenhuma pena, gente, passa da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidos aos sucessores e contra eles executados até o valor limite do patrimônio. Ou seja, ó, cadê aqui, gente? Significa isso aqui, ó. Então, deixa eu fazer meu desenhozinho para vocês, ó. Então, vamos apagar aqui que nós estamos falando. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Consigo. Então, vamos lá, ó. Nenhuma pena passa da pessoa do condenado. Então, vamos lá. Você tem aqui o Zezinho, beleza?
Zezinho cometeu um crime, beleza, foi condenado, mas vamos imaginar que ele venha a falecer. Zezinho tem um filho. O filho dele é o Mévio. A pena que estava combinada ao Zezinho ela pode ser cumprida pelo filho? O que você acha? Não, porque nenhuma pena passa da pessoa do condenado. Então, a pessoa do condenado era o Zezinho. O Zezinho faleceu, o Mévio, que é o filho dele, não vai responder pelo pai. O pai dele morreu, tá bom, vamos procurar o filho. Filho, você vai responder pelo crime que seu pai cometeu. Mas agora, quando você fala de obrigação de reparar dano e decretação de perdimento de bens, aí você tem estendido aos sucessores e contra elas executadas, até o limite do valor do patrimônio. Então, se esse aqui é o patrimônio, então esse aqui é o X do patrimônio. Beleza. Vai reparar o dano. Enfim, essa reparação vai aqui, ó, até esse limite aqui dos bens, ok? Do valor do patrimônio transferido. Fechou? Beleza? Então, vamos voltar para a nossa tela. Continuando, diz o seguinte, ó, que a lei ela vai regularizar, tá? A lei vai regular a individualização da pena e adotará, entre outras, privação e restrição de liberdade, perda de bens, multa, e você também tem da prestação social alternativa ou a suspensão ou a interdição de direitos. Beleza? Vamos lá então, ó, passamos aqui, está o nosso mnemônico. Bom, eu não tinha falado aqui com vocês, né? Quais são os tipos de pena que não vai haver? Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Não vai haver pena de caráter perpétuo, nem de tratamento forçado, nem banimento e nem cruel. Beleza? Bom, a pena sempre vai ser cumprida em estabelecimento distinto de acordo com a natureza do delito e da idade também, tá? Você tem assegurado ao preso o respeito à integridade física e moral. As presidiárias que possuem filhos, a elas serão asseguradas as condições para que elas possam amamentar, tá, os seus filhos, possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. E nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Beleza? Bom, apenas. Isso aqui nós já vimos, né? Beleza. Eu cliquei ainda no mesmo slide. Bom, a lei só pode restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou integridade social exigir, tá? Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Agora, a prisão de qualquer pessoa e também o local onde se, no caso onde se encontrem, serão comunicados imediatamente, tanto ao juiz competente quanto à família do preso ou à pessoa em que ele indicar. Beleza? Outro ponto importante. O preso, pessoal, ele será informado de que, dentre os seus muitos direitos, um dos direitos é o de permanecer calado, sendo assegurada a assistência da família e do advogado. Beleza? Bom, o preso também ele tem direito à identificação dos seus responsáveis pela prisão. A prisão será relaxada pela autoridade judicial quando ela for ilegal. E ninguém será levado à prisão ou nela mantido, ou seja, mantido na prisão, quando a lei admitir uma liberdade provisória com ou sem fiança. Beleza? Outro ponto importante.
Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Outro ponto muito importante são considerados os remédios constitucionais. Habeas corpus. O habeas corpus ele é dado sempre que alguém, pessoal, sofrer ou achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Agora, mandado de segurança. Para que existe o mandado de segurança? Para proteger um direito líquido e certo. Quando esse direito líquido e certo não for amparado por habeas corpus ou por habeas data. Quando o responsável por essa ilegalidade ou abuso de poder for uma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público. Agora, acerca do mandado de segurança coletiva, ele pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Pessoal, deixa eu só tomar uma água aqui. Aqui não teve mapa mental, tá, gente? Não deu para fazer. Agora, quando que você tem o mandado de injunção? O mandado de injunção é sempre que a falta de uma norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Por exemplo, às vezes, pode ter um exercício de algum direito que você não tenha uma norma, uma lei específica que trate daquele assunto. Então, essa falta de lei que trate daquele assunto específico pode inviabilizar, pode tornar inacessível o exercício daquele direito, daquelas liberdades constitucionais. Já o habeas data, ele será assegurado concedido quando for para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, a pessoa que está ali, né, concedendo, e para retificação de dados. Beleza? Agora, qualquer cidadão é parte para propor uma ação popular que vise a anular um ato lesivo a patrimônio público ou a entidade de Estado que participe. O Estado também vai prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, que é um exemplo, Defensoria Pública do Estado. Agora, o Estado vai indenizar o condenado por um erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Então, vamos imaginar que o Zezinho ficou preso além do tempo que estava fixado lá na sentença judicial. O que vai acontecer? O Estado irá indenizar. Agora, são gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei. Registro Civil de Nascimento e a certidão de óbito. E também são gratuitas, também já foi cobrado em prova as ações de habeas corpus e habeas data na forma da lei, aos atos necessários ao exercício da cidadania. Agora, a todos, tanto no âmbito judicial quanto também no âmbito administrativo, por exemplo, um processo administrativo disciplinar, o que você tem assegurado? Uma duração razoável no processo. Então, razoável duração no processo, que vão garantir a celeridade de sua tramitação. Ou seja, um tempo razoável, um tempo assim considerável para a duração daquele processo, beleza? E também é assegurado, pessoal, a proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais, beleza? Parágrafo 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, direitos e garantias fundamentais, a aplicação é imediata. Parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem aqueles decorrentes do regime do princípio por ela adotados ou dos tratados internacionais, em que a República Federativa do Brasil seja parte.
Parágrafo terceiro. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Parágrafo quarto. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, ou TPI, né? E a cuja criação tenha manifestado a adesão. Beleza? Bom, vamos responder algumas questões. Questões da próxima aula, não, questão agora mesmo. Primeira questão. Acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos, assinale a alternativa incorreta. Já ia falar correto. Incorreto. Vamos lá. Letra A. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano. B. Aos autores pertence um direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, não sendo tais direitos transmissíveis aos herdeiros. C. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que são prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Letra D. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. E aí, pessoal, pode responder tranquilamente. Eu vou ter que tomar uma água aqui, senão não vou aguentar. E aí, pessoal, o que vocês acham? Letra? Opa, peraí, deixa eu trocar aqui. Letra B. Por quê? Porque aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras transmissíveis aos herdeiros. Aqui diz que não é transmissível. Letra B é a letra errada. Vamos lá. Acerca dos direitos e garantias individuais e coletivos, é correto afirmar que, então, aqui está procurando a resposta certa. Letra A. A prática do racismo constitui crime inafiançável e prescritível, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei? E aí? Letra B. A lei não punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais? Não vai punir? Errado. C. A lei não considerará crimes inafiançáveis suscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, o terrorismo definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. E aí? Lembra lá do nosso 3TH. D. A lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu? Letra certa. Letra D de dado. Beleza? Ó, vamos voltar aqui. A lei, cadê o meu, gente? A lei, ó, considera insuscetível de graça ou anistia, TTTH. E imprescritível, ração, racismo e ação de grupos armados. Beleza? Vamos lá, mais uma questão. Acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos, assinale a alternativa correta. Letra A. Ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei ou medida provisória? Errado, é só em virtude de lei. Letra B. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização apenas por dano moral à imagem? E aí? Letra C. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Vamos deixar uma interrogação.
Letra D. Olha a letra D. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela, podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia ou à noite, por determinação judicial. Não, gente, é só durante o dia. Letra E. Olha a letra E. É livre a manifestação do pensamento, sendo permitida em alguns casos o anonimato. Não, gente, sendo vedado o anonimato. Ou seja, letra C de certo. Beleza? Vamos lá. Acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos, assinale a opção correta. Então, aqui está procurando a resposta certa, lá do artigo. Olhe, olha a primeira, letra A. Segundo a Constituição Federal, todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, mediante prévia autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. E aí? Independente de autorização, ok? B. É livre a manifestação do pensamento sendo garantido anonimato? Não, sendo vedado. Oh, deixa eu fazer bonitinho como eu fiz o outro. Sendo vedado. Beleza? C. A lei penal poderá retroagir para beneficiar o réu? E aí? Ah, alguns eu creio que ficaram naquela coisinha de pegadinha, né? E aí? A lei penal pode retroagir para beneficiar o réu? D. A Constituição garante a obtenção de certidões e repartições para a defesa de direitos e esclarecimento de situações mediante pagamento de respectivas taxas? E aí? Letra C, certo. É, mas você falou que a lei penal, né, no caso, a lei penal ela não vai retroagir salvo para beneficiar o réu? É o que te trouxe aqui. A lei penal poderá retroagir para beneficiar o réu. Cuidado, cuidado. Porque se fosse uma questão assim na sua prova, cuidado para você não ficar naquela coisa assim, nossa, peraí, mas a professora leu que é vedado, não pode, a lei penal não vai retroagir, salvo para beneficiar o réu. Foi praticamente o que foi falado aqui. A lei penal não pode retroagir se for para beneficiar. Não é a segunda parte do inciso? A lei penal não vai poder retroagir, salvo para beneficiar o réu. Beleza? Beleza. Outra questão. A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos, assinale a opção correta. Letra A. É livre a manifestação do pensamento, sendo ela exercida por pessoa conhecida ou por pessoa anônima? Letra B. Ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei? C. Todos poderão reunir-se pacificamente em locais abertos ao público, desde que haja prévia autorização? Eita! E aqui ninguém é obrigado. D. É plena liberdade de associação para fins lícitos, inclusa de caráter paramilitar? Não, falei com vocês? Letra E. A expressão da atividade artística é livre, não estando sujeita a censura ou licença? E aí? Letra E. Beleza que não tem nada a ver. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Belezinha? Fechou? Sendo vedado. Outra questão. A Constituição Federal, no capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos, estabelece que, letra A, não será concedida extradição por crime comum, salvo por crime político ou de opinião. B, é assegurado o direito de agravo proporcional à de resposta, vedada a indenização? Não, gente, pode, inclusive, a indenização. C. As entidades associativas, ainda que não expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar? Não. Tem que estar expressamente autorizado. Ahn, D. Nos casos de iminente perigo, a autoridade civil poderá usar de propriedade
particular vedada a indenização anterior? A criação de associações e de cooperativas na forma da lei independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal no seu funcionamento? E aí? Letra E. Belezinha? Última questão. Acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição, assinar a alternativa correta. Letra A. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, sendo possível a discriminação salarial? Não, gente. Em qualquer hipótese. Corta. B. Ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de solicitação da autoridade superior. Ai, gente, que baboseira, né? Em virtude de lei. C. É possível a tortura e tratamento desumano? Gente, foi o que eu falei para vocês. Que questão mais assim, sem sentido algum. Vamos lá, ó. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Letra D de dado. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Agora nós iremos continuar o artigo 7º. Eu vou fechar aqui para vocês poderem ir tirando um print, para a gente poder ir direto para as questões que eu vou ter. Agora são 6h50, ó, 6h56, isso. E daqui a pouquinho eu tenho um compromisso de uma aula, tá? Que eu vou assistir uma aula, tá, gente? Temos que procurar o conhecimento sempre, gente. Eu vou ir passando aqui para vocês ir tirando um print, tá? E aí nós vamos resolver questões, beleza? Pode ir indo aí vendo, tirando um print, porque aí eu vou ir passando as respostas, beleza? Depois eu vou fazendo perguntas, né? Nós vamos respondendo as perguntas. Mais uma. Prontinho? Pronto. Bom, vamos lá. Vamos resolver aqui as perguntas, gente, porque aí depois nós vamos para o artigo 37. Vamos aqui, estou até com a minha Constituição aqui aberta. Vamos passar por alguns pontos dela e também vamos responder algumas questões, belezinha? Primeira questão. O artigo 7º da Constituição dispõe acerca dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Marque a alternativa incorreta em relação aos direitos constantes neste artigo. Letra A. A duração do trabalho normal pode ser superior a 10 horas diárias e 60 horas semanais? Letra B. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria? Letra C. Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo? D. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável? Ou letra E. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Qual alternativa você viu aqui no nosso material? De acordo, né? O artigo 7º. Como eu queria passar com você, gente? Mas eu assustei aqui com a hora. Hoje foi tão corrido, gente. Eu assustei com a hora e não deu. Letra A. A duração, como diz aqui no artigo 7º, não superior a 8 horas. Aqui são 8, e aqui falou que são 10. Na verdade, são 8 horas diárias e 44 semanais. Tá? Mais uma. O artigo 7º da Constituição trata dos direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais. Entre esses direitos, é correto, procurando a maçã podre aqui, ó, afirmar que está a garantia de, letra A,
Proteção em face à automação nos termos da lei? Letra B. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos? Letra C. Proibição de trabalho de qualquer natureza a menores de 18 anos? Ou letra D. Irredutibilidade dos salários, salvo que for estabelecido em convenção ou acordo coletivo? Qual está incorreta? Letra C. Por quê? Não menores de 18, mas proibição de trabalho noturno, aí vem perigosos, né, ou insalubres, no caso aqui de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Diane, gada e determinada empresa exercendo suas funções como motorista. Enquanto trabalhadora urbana, quais direitos trabalhistas são garantidos a Lidiane pela Constituição Federal do artigo 7º? Letra A. Direito ao seguro-desemprego parcial em razão de acidente de trabalho? Letra B. Remuneração do trabalho diurno superior a um turno? C. Jornada de 8 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento. Vedada a negociação coletiva a respeito? Ou proteção em face da automação na forma da lei? Letra D de dado. Mais uma questão. Conforme previsto no artigo 7º da Constituição, é direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, assistência gratuita aos filhos e dependentes, desde o nascimento em creches e pré-escolas. Até quantos anos? Até 6, 5, 7, 8 ou 9 anos. Essa assistência gratuita. E aí? 5 anos de idade. Bom, pessoal, sendo assim, nós vamos agora abrir uma telinha, porque nós vamos lá para o artigo. Deixa eu só confirmar que foi tanto material, gente, que. Cadê aqui meu caderno 4? Deixa eu ver aqui o caderno 4 para eu poder confirmar para vocês a nossa parte de agora. E a minha gatinha começou a miar, ela vai ter que esperar, gente. Vai ter que esperar, meu amor. Vai ter que esperar. Eu começo a gravar aula, gente, e ela fica aqui no quarto. E aí quer sair. Vai ter que esperar um pouquinho. Ó, vamos lá para o artigo 37. Vamos passar por ele bem rapidamente, tá? Não vou me demorar muito. Ó, vamos lá. Bora. Artigo 37 da Constituição. O artigo 37 da Constituição Federal, para quem acompanhou as nossas aulas lá de princípios da administração pública, enfim, vai lembrar bastante desses pontos. Vou pegar aqui a minha Constituição, tá? Se você estiver com a sua Constituição em mãos, vai ser muito bom. Vamos lá, então, para o que que ela vai dizer. Ó, deixa eu colocar ela aqui, pessoal, para que eu venha ficar acompanhando com vocês. Ó, o que que você tem no artigo 37 da Constituição? Primeiro ponto, os princípios, deixa eu fechar aqui para não me atrapalhar. Vamos lá, ó. O que que nós temos? Nós temos os princípios da administração pública, beleza? Esses princípios aqui. Quais são eles? São eles o LIMP. LIMP. Temos aqui a legalidade, ok. Primeiro deles. Impessoalidade, moralidade, a peraí, gente, publicidade e a eficiência. Então, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, esses
princípios, eles regem, então, a administração pública direta, ok? E a indireta. Ou seja, quem faz parte da administração pública direta? Nós temos a União, os estados, DF, municípios. Beleza? Então, nós temos estes aqui com ponto. Em administração pública indireta, você tem as autarquias, as fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. Beleza? Pessoal, então você tem basicamente essa composição do artigo 37. Então vamos ler ele todo? Deixa eu apagar aqui para vocês, ó. Opa, deixa eu apagar aqui, ó. Só um minuto. Ó, artigo 37. Vamos ver aqui a sua composição. Administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, né, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, vai obedecer, então, a esses princípios. E dentro do artigo 37, você também tem alguns pontos a serem observados em relação ao quê? Em relação aos cargos públicos. Aos cargos públicos. O inciso 1 vai dizer que nós temos os cargos, empregos, beleza? As funções públicas, esses cargos, empregos e funções públicas são acessíveis a quem? Aos brasileiros, beleza? Aí você pode perguntar, Rebeca, e os estrangeiros? Eles ficam nessa história? Eles podem ou não podem? Podem. Eles podem na forma da lei. Beleza? Ok. Esse, então, foi o ponto do tratado no artigo 37, inciso 1. Agora, inciso 2 fala da investidura, beleza? Em cargo público. Cargo, emprego público. Então, inciso 2 ele vai dizer o seguinte, ó. Para a pessoa ela poder ser investida em cargo público ou emprego público, ela depende do quê? De prévia aprovação onde, gente? No concurso público. Beleza? Aí você pode me perguntar o seguinte, Rebeca, qual a diferença prática para cargo e emprego público? Então vamos lá definir um pouquinho esses dois. Se você estiver falando de cargo público, deixa eu colocar de outro jeito aqui para ficar melhor, ficar menos bagunçado. Primeira vez usando essa tela, gente, em aula, então vamos ir aprendendo. Cargo público e emprego público. Beleza? Então vamos lá. Cargo público, você tem em ambos. Você tem o quê? Aprovação no curso público. Beleza. Então, aqui, ponto nos dois. Concurso. Concurso. Fala em cargo público, deixa eu aqui abrir minha câmera agora. Quando você fala em cargo público, o que que você tem? Exemplo não, né? Realidade. Estágio probatório.
Você tem estágio probatório no emprego público? Não, então você não tem. Outro ponto de diferença deles: estabilidade. Você tem estabilidade no emprego público? Não. A estabilidade, ela só vem decorrente do estágio probatório. Quanto tempo de estágio probatório? Alguém sabe? Artigo 41 da Constituição Federal. São 3 anos. Antes você tinha 2 anos. Agora não, agora você tem 3 anos de estágio probatório. Belezinha? Ok, então. Voltando aqui para o nosso inciso 2, vamos lá. Tratamos esses pontos aqui, mas ele te traz algumas peculiaridades. Ó, deixa eu apagar aqui. Depois eu procurar uma borracha mais rápida de se apagar, porque isso aqui demora demais, gente. Se alguém tiver uma dica aí para me passar, eu agradeço. Bom, vamos lá, ó. Você tem concurso público de provas ou provas de títulos, beleza? Só que, se você estiver falando dos cargos em comissão, beleza? O que que você tem? Você tem concurso público para eles? Não. Por quê? Porque eles são de livre nomeação e livre exoneração. Por isso que diz aqui, ó, ressalvadas nomeações para o cargo de comissão declarado em lei de livre nomeação e livre exoneração. Beleza? Bom, agora vamos ver aqui. Nós não vamos passar por todos os incisos, tá, pessoal? Vamos passar aqui pelos primeiros e vamos resolver questões, pode ser? Vamos lá. Inciso 3 vai dizer o seguinte: acerca do prazo de validade do concurso. Bem cobrado também, tá? Então, vamos falar do prazo de validade do concurso. Qual que é o prazo de validade, gente? O prazo de validade será de até dois. Opa, que dois ficou parecendo um Z. De 2 anos. Pode ser prorrogável? Pode. Prorrogável. Prorrogável. Uma única vez. Por igual período. Ok? Bom, se você estiver acompanhando aí, gente, sua Constituição, se você estiver com ela aberta fisicamente, pode ir fazendo as suas anotações, tá? Bom, vamos lá. Inciso 4. Ele vai dizer o seguinte, ó, que durante esse prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele que foi aprovado no concurso público, ele será o quê? Ele será convocado com prioridade. Prioridade sobre novos concursados para assumir o cargo. Agora, temos um outro cargo que também é bem conhecido, que vai tratar no inciso 5, que são as, no caso aqui, no caso, é a função de confiança. O que que a lei vai te trazer aqui? A função de confiança, gente, ao contrário do cargo em comissão, o que que você tem aqui? Elas precisam ser exercidas exclusivamente por quem? Por servidores ocupantes de cargo efetivo. Efetivo.
e aos cargos em comissão a serem preenchidos. Aí vem dizendo aqui a continuidade. Ou seja, função de confiança você tem exercido pelo servidor ocupante de cargo efetivo, ok? E aí vem dizendo aqui, ó, que o servidor tem o direito de associação sindical. Nós vimos ali, né, lá no artigo 5º. Enfim, fala da acumulação remunerada. Aqui, ó. Vamos lá rapidamente para o inciso 16. Fala assim, ó. É vedada o quê? Vedado, melhor dizendo, o acúmulo, beleza? Remunerado de cargos. Porém, quais são as exceções? Que, inclusive, um aluno, uma vez, nós estávamos até comentando sobre isso. Ó, vamos lá. De 2 cargos de professor, de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, beleza? E a de 2 cargos ou empregos privativos de quem, gente? De profissionais da saúde, com profissões regulamentadas. Beleza? Bom, pessoal, vamos voltar lá, vamos resolver algumas questões, ver um pouquinho como esse artigo é cobrado aqui pra gente? Vamos lá, ó. Agora eu vou abrir aqui, vamos ver. Vamos lá. Meirelles, ele define que os princípios básicos da administração pública, eles estão reunidos em 12 regras e que 5 deles estão expressamente previstos aonde? No artigo 37. Olha que aqui foi questão recente, em 2023. E os demais, embora não mencionados, decorrem do nosso regime político. Sendo assim, segundo o autor, assinale a alternativa que apresenta um princípio expresso no artigo 37. Falamos disso agora? Falamos. Ampla defesa? Falamos de ampla defesa no artigo 37? Não. Falamos da razoabilidade? Não. Falamos da proporcionalidade? Não. Falamos de motivação? Não. Mas falamos de impessoalidade. É só lembrar do LIMP. Lembrou do LIMP? Lembrou dos princípios expressos no artigo 37 da Constituição. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos lá. A administração pública, nos termos do artigo 37 da Constituição, deve obedecer a certos princípios, tendo em vista os princípios constitucionais expressos no artigo 37, letra A. A moralidade administrativa, embora seja observada por grande parte dos administradores, não se configura um princípio positivado no ordenamento jurídico? E aí? B. Aplicação do nome dos servidores públicos com seus respectivos vencimentos em sítios eletrônicos, de acordo com o entendimento do STF, é legítima. Haja visto o princípio da publicidade dos atos normativos? Letra C. O princípio da legalidade determina que a administração pública não pode ser obrigada a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Aí você vai falar, para com palhaçada, vimos isso. Não, aquele momento. Não, não é isso. Não. Foi o que eu expliquei para vocês lá atrás, quando estávamos falando do artigo 5º da Constituição. O princípio da impessoalidade, de acordo com o entendimento do STF, possibilita a contratação de parente de terceiro grau da autoridade nomeante para o exercício de cargo em comissão. E aí? De acordo com tudo que nós vimos. Letra B. Princípio da publicidade, para quem assistiu às nossas aulas lá do direito administrativo, viu que consiste num princípio em que todos os atos são públicos. Dá um exemplo? Licitação. Você tem os atos públicos. Se tem uma obra da prefeitura, você tem as informações públicas, beleza? De acordo com o artigo 37 da Constituição Federal, não constitui um princípio da administração pública. Letra A. Impessoalidade. Vimos, né? Que é, ó, vamos fazer o limpo. Se cair na sua prova, pensa no limpo. Impessoalidade, tá aqui. Moralidade, tá aqui.
Publicidade, aqui. Nacionalidade. Eita, não precisa aquele momento promissorar, não precisa nem continuar. Não é nacionalidade, nós temos apenas o LIMP. Com base no artigo 37 da Constituição Federal, assinale a alternativa correta, ou seja, a que está certa. Tira o servidor público civil o direito à livre associação sindical após concluir o estágio probatório? Aquele momento. Oi? Não foi isso que nós lemos. Não tinha nada de estar aqui acerca do estágio probatório. B. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em regulamento geral? C. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas com deficiência, mas não definirá os critérios de sua admissão? D. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo indeterminado para atender à necessidade temporária e excepcional do interesse público? Ou os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo? E aí? Letra E. Artigo 37, inciso 12. O partido que dispõe o artigo 37 da Constituição assina a alternativa incorreta. Letra A. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência? Bom, essa aqui está correta. Ok. B. Os cargos, empregos e funções públicas podem ser ocupados por estrangeiros e brasileiros desde que preenchidos os requisitos legais? E aí? Certo, né, pessoal? Vimos lá, ainda eu fiz, escrevi ali para vocês. Letra C. Não é obrigatória a reserva de percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência? D. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período? Ou letra E. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Gente, não precisa nem discutir, né? Letra C está totalmente errada, beleza? E hoje a gente usa a terminologia pessoa com deficiência. Mais uma questão. Os princípios constitucionais expressos da administração pública relacionados ao artigo 37 da Constituição dizem respeito a, vamos lá, letra A, legalidade, irreversibilidade, irreversibilidade? Não. Executoriedade? Não. Errado. B. Legitimidade? Já começou errado. C. Autoaplicabilidade? Já começou errado. Não tem imperatividade. Não tem modicidade. Tá tudo aqui, tá tudo errado. E aqui também, tudo errado. Peraí. Vamos lá. Legalidade, impessoalidade, aqui também. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência? Correto. Legalidade? Legitimidade? Não. Modicidade? Não. Nem pluralidade, nem executoriedade. Beleza? Cuidado, porque lendo várias palavras assim, às vezes ficam tantas palavras na sua mente. Cuidado. Limpe. Ah, outra coisa, não adianta a gente só gravar o limpe na nossa vida e acabar pegando o L, legitimidade. Poxa, eu lembro que o limpe é legitimidade ou legalidade? Legalidade, tá? Consoante dispõe o artigo 37 da Constituição, cargos, empregos e funções públicas são acessíveis somente aos brasileiros, sendo vedado ao estrangeiro? Não. B. Aos brasileiros, independentemente de preencher os requisitos estabelecidos em lei. E aí? O que você acha? Certo ou errado? Não, gente. Precisam preencher os requisitos estabelecidos em lei. C. Aos estrangeiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, sendo vedado aos brasileiros, nossa, que confusão mais confusa, gente. Vai autorizar para o estrangeiro e não vai para o brasileiro? É para os dois. D. Aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros? Aí, que bonitinho. Que a letra E também está errada. Aos brasileiros e estrangeiros, independentemente? Não. Depende, sim, dos requisitos estabelecidos em lei. Letra D de dado.
Beleza? Última questão para fechar. Em relação aos princípios administrativos previstos no caput do artigo 37, ou seja, previstos no artigo 37, assina a alternativa correta. Letra A. O princípio da moralidade impõe que o administrador público não dispense os preceitos éticos que devem estar presentes na sua conduta. Letra B. O princípio da impessoalidade permite que a administração pública atenda os interesses particulares em detrimento do interesse público? Não, gente. Interesse particular? Não. C. Segundo o princípio da legalidade, é permitido ao administrador público atuar como desejar, desde que sua ação não seja proibida em lei. Por favor, gente, ele vai atuar visando o interesse público. Letra D. Então, aqui, ó, errado, errado. O princípio da publicidade permite que a administração pública guarde sigilo de seus atos, podendo divulgá-los apenas em situações excepcionais? Não. A publicidade vai garantir essa ampla publicidade. Letra E. O princípio da eficiência foi acrescentado no artigo 37, no ano de 2004, mas a administração pública foi obrigada a seguir esse princípio apenas em 2005? Não vimos nada a respeito. Letra A. Beleza? Realmente, foi o último a ser acrescentado, né? Bom, pessoal, que Deus abençoe grandemente sua vida, seus estudos. Eu terminei justo na hora, 7h26, certinho, graças a Deus. Pessoal, fiquei rouca novamente. Eu tenho que ter voz para amanhã. Pessoal, que Deus abençoe grandemente, tá? A sua vida, seus estudos. Espero que as aulas estejam ajudando muito vocês. Tá vendo? É algo aqui bem assim, como eu sempre falo com os alunos, né? É bem caseiro aqui. Enfim, tá bom, pessoal? Deus abençoe grandemente sua vida. Que Deus te abençoe nessa prova. Já deu tudo certo. Vai com a fé em Deus, que, gente. Deixa a dúvida de lado. Ai, Rebeca, eu não sei se eu vou passar. Deixa a dúvida de lado, deixa a negatividade de lado e siga com a fé em Deus para sua prova, porque já deu tudo certo. Fechou? Deus abençoe grandemente sua vida, seus estudos. Até mais. Até amanhã, dia 22, teremos mais uma revisão. Até mais. Tchau, tchau.